Boa noite. Mais um vídeo na caminhada aqui, na, na caminhada, no caminho até One Piece, de capítulo em capítulo, assim como o Luffy vai de ilha em ilha, nós estamos de capítulo a capítulo aqui juntos, formando uma família, formando uma tripulação, para alcançar One Piece. Então tá, vamos lá falar agora do capítulo 1161. Vou pegar. Bem, o capítulo já começou assim com a reviravolta, né? Com todo aquele caos, aquela bagunça que está acontecendo em Gold Valley. Os Tenryubitos tentando fugir, a marinha protegendo os Tenryubitos, e daí as pessoas tentando fugir, mas não conseguindo, porque os Cavaleiros de Deus vão atrás delas. E também o que aconteceu nesse capítulo foi a fuga. O capítulo está mostrando ali o Dragon. E o Oda colocou um elemento muito legal nessa história, que o Dragon salvou o Shanks. E isso é bem louco, porque o que aconteceu? A gente não sabe. A gente sabe que o Shanks estava na tripulação do Roger e que o Dragon é o pai do Luffy, mas ele é um pai ausente, vamos dizer assim. O Luffy nunca conheceu o pai. E o Shanks é como se fosse um pai para o Luffy. E agora isso ficou muito, porque o Dragon, pai do Luffy, ele salvou o Shanks. O Shanks foi ver a tripulação do Roger. Agora a pergunta é como? Como isso tudo aconteceu? Olha o tamanho da trama, da reviravolta que o Oda colocou. E o que mais aconteceu? O Rei Lee salvou a Shaki. A gente teve o Rei Lee salvando a Shaki. E muitas coisas acontecendo nesse capítulo. Uma coisa que me chamou a atenção muito mais foi a questão do Shanks, porque isso foi algo assim muito mind-blowing. Tipo, o Dragon salvando o Shanks e como isso aconteceu. Ele tava salvando, era pra salvar os dois, mas um acabou ficando. Então um acabou se tornando um cavaleiro de Deus, foi ensinado, doutrinado, achar que era melhor, achar que era superior, e o Shanks foi, virou um pirata, um guerreiro da liberdade. Mas a questão é que o Shanks tem a marca da maldição e fica aí um ponto de interrogação muito grande, porque o Dragon está levando o Shanks, mas o Shanks, de certa forma, é filho de um cavaleiro de Deus, e que também, ao mesmo tempo, tem a marca do Imu. Então, de certa forma, ele foi para Marejoa, mas ele acaba indo para a tripulação pirata do Roger. Como eu não imagino, nem imagino como que o Oda vai desenhar tudo isso. E isso também mostra de como a educação é importante, de como o que você foi ensinado a fazer, doutrinado a fazer, influencia na sua percepção, na sua visão, no seu comportamento, no seu caráter. Porque o Shanks e o Shanrock são irmãos gêmeos, eles nasceram ali naquela ilha e eles passaram pela mesma situação, mas um acabou trilhando um caminho diferente do outro. E como isso mostra pra gente como que a educação pode mudar tudo, como a doutrina que a criança recebe, a educação que a pessoa recebe de berço pode mudar quem ela é no futuro. E claro, além de tudo isso, né, eu acredito que seja o ponto principal do capítulo, a gente tem também aqui o Dragon cheio de remorso por tudo aquilo que está acontecendo, achando até que merece morrer.
E aí a gente já entende o porquê que ele criou o exército revolucionário, né, para acabar com o governo mundial. Uma governança tirânica, né, governada por Imu. Então, e a gente vê agora, o capítulo ele foi bem, ele destacou bastante essas duas partes, né, da questão do Shanks e do Dragon resgatando ele. Eu acredito que esse capítulo rende um vídeo mais curto, porque ele foi mais focado num assunto específico, ele não teve tantos frames diferentes, assim como outros. O assunto principal, acho que acredito que o ponto principal do capítulo foi a questão do Shanks e do Shamrock. E também, acho que isso. É um capítulo que rende um vídeo mais curto mesmo. Então é isso. Boa noite. Eu vou editar o vídeo, cortar algumas partes e colocar no YouTube. E vamos junto, né? Capítulo a capítulo. Estamos mais próximos do One Piece. Luffy está mais próximo do One Piece e, consequentemente, todos os fãs também. Então é isso. Boa noite. Muito obrigado. E vamos juntos rumo ao One Piece.